Fala galera, aqui é o Felipe do canal Honey, e se você tem dúvidas sobre o sistema de saúde público no Canadá, fica até o final desse vídeo porque, bicho, eu tenho propriedade pra falar disso, viu? Bom, um pouco sobre as minhas experiências aqui. Eu já fui no hospital algumas vezes, infelizmente. A primeira experiência foi quando eu cheguei aqui em Vancouver com uma dor de garganta muito forte, assim, na primeira semana que eu cheguei, e eu tive que ir no hospital para pegar uma receita de antibiótico. Eu não imaginava quanto custava, nem como que era, eu não tinha a mínima ideia como é que era ir num hospital em um país de primeiro mundo. E aí eu entendi por que pro meu visto era obrigatório você vir com um plano de saúde antes de chegar aqui. Então se liga que você vai saber o porquê. Bom, eu fui no hospital público, eu já tinha um plano de saúde. Peraí, você quer saber como é que eu economizei mais de R$1.000 no meu seguro viagem, seguro saúde, seja lá como você quer chamar? Então acessa o meu site, eu vou deixar o link aqui embaixo que eu tenho um post falando só disso. Então beleza, eu cheguei aqui com essa dor de garganta forte e fui pro hospital pegar uma receita de antibiótico. Eu já tava bem mal, eu tava difícil já de falar, mas eu consegui aí e deu tudo certo. Você chega lá no hospital, você faz uma triagem, você tem que levar o teu work permit ou o teu visto, seja lá qual for, porque isso vai depender o quanto que eles vão cobrar de ti. Se liga, a gente vai chegar lá no preço. Então eu cheguei, teve uma baita demora para me atenderem, eu tive que ir para a ala de quem tava com corona, porque eu vim de um voo do Brasil, que era um país que podia ser área de risco. Na época, em fevereiro, o Brasil ainda não tinha muitos casos, pelo menos não divulgados, mas eu já tive que fazer e essa foi a primeira vez que eu fiz o teste do corona. Já fiz 2 depois dessa. Graças a Deus eu tive sorte que sempre deu resultado negativo. E aí lá o médico ele olhou, avaliou minha garganta, olhou pra minha cara e falou: bom, você vai ter que tomar um antibiótico. Eu falei: pô, claro, com certeza, já sabia. E aí ele me passou a receita e alguns dias depois chegou a carta na minha casa de quanto que eu ia ter que pagar pela receita, né? Quanto que eu ia pagar pela minha consulta. E foi surpreendente, eu tenho essa carta aqui. Cara, essa foi a carta que chegou e tá aqui. 490. Então pra minha sorte eu já tinha uma reserva, eu paguei essa conta e aí eu mando o recibo que eu paguei para o meu plano de saúde para receber o reembolso. Se você não sabe, é assim que funciona. Algumas empresas eu sei que você pode mandar direto essa conta para o seu plano de saúde que eles vão pagar para ti. Mas no meu caso eu tive que pagar de primeiro momento. E é uma paulada. A segunda vez foi quando eu fiquei com alguns sintomas do corona. E foi bem intenso. Eu tava inclusive nesse quarto e eu tive que ficar trancado aqui por uns 5, 7 dias já iniciando a minha quarentena. E aí como é que funcionou? Você liga para o sistema de saúde público, fala os sintomas que você tem e você passa por uma primeira triagem. Nessa triagem, o representante vai te falar se você tem que ficar em casa, se você tem que fazer o teste, se você tem que entrar em quarentena ou não. No meu caso, eles falaram: entre em quarentena e faça o teste o mais rápido possível. Só que não é em todo lugar aqui que faz o teste do corona. Então eu tive que ver, dentre as clínicas que tem aqui perto, quais estavam aptas para fazer o teste. Então eu fui na mais próxima, era uma clínica particular. E o que acontece nessa clínica particular se você não tem o cartão de saúde do governo? Você tem que pagar em cash, ou em cartão, né? Mas de qualquer forma você tem que pagar na hora a tua consulta. E para mim, para fazer o teste do corona e passar por uma avaliação foi, se eu não me engano, uns 300 e alguma coisa, $320 que você tem que pagar na hora, porque é uma clínica particular, se você não tem o MSP, que é o cartão de saúde do governo. A gente vai chegar lá no MSP em um instante. Bom, por curiosidade, o enfermeiro que fez a minha triagem nessa clínica particular era um brasileiro, um cara muito gente boa da Bahia, muito atencioso, ele tinha muito conhecimento na área, e isso é um dos pontos positivos que eu vou falar mais pra frente no final do vídeo também. Vou falar os pontos positivos e negativos do sistema de saúde público do Canadá. Então a gente fez a triagem junto, eu pude até falar algumas coisas em português, que eu não sabia como expressar, porque ele me entendia, que ele era brasileiro. Passei pelo médico, fiz o teste do corona, fui pra casa. Se der positivo eles te ligam, se der negativo eles não ligam. No meu caso não ligaram, mas eu tava com medo, liguei só pra confirmar, e eles falaram que o meu teste tinha dado negativo. Então essa foi a minha segunda experiência aqui no hospital em 7 meses, eu acho que foi muita coisa, cara, em 7 meses e 2 vezes pro hospital. Mas beleza. Então quais são os custos? Cara, para tu ir no hospital público com um work permit, que é o que eu tenho, um work permit, você paga $500 por consulta. Isso sem contar se tu tiver que tomar alguma medicação ou qualquer outra coisa dentro do hospital. $500. Se você vem com visto de visitante e tem que ir no hospital, custa $1.000 a consulta. E se você for um residente, não custa nada, é de graça. A única coisa que não cobre são os remédios que você compra na farmácia. E acaba sendo bem carinho, eu cheguei a pagar $68, $70 por um antibiótico.
E pelo custo de vida aqui de Vancouver, isso é um valor muito alto, cara. Na minha opinião, quais são os pontos positivos e negativos do sistema de saúde público do Canadá? Primeiro, ponto positivo. Eles têm muita clareza e muita explicação didática para passar o que você tem. Então, eu fiz até alguns exames separados da minha possível dor de garganta, que é algo que eu tenho crônico desde moleque, e descobri milhões de outras possibilidades do que pode acarretar isso. Então, eles têm uma didática e uma técnica muito boa para te passar informação de fato. Coisa que no Brasil, eu chegava lá, o cara me dava uma receita de antibiótico e me mandava ir embora. É o que acontece. Ponto negativo. O meu ponto negativo eu acredito que tenha sido por causa do corona, que foi um alto tempo de espera lá dentro. Eu fiquei muito tempo esperando para ser atendido. Papo de 1-2 horas sentado na cadeira, depois de ter feito a triagem, pro médico chegar, olhar pra minha cara, olhar minha garganta toda fechada e falar, realmente tu tá mal e tem que tomar antibiótico. Tá bom, eu já sabia. Mas de qualquer forma, eu tive uma experiência com um médico ruim, não ruim, mas um médico que não me deu tanta atenção, mas em compensação na clínica privada eu tive um médico que me explicou muito, me passou muita informação, ele tinha muita calma e didática para passar informação também. Bom, o que é o MSP, esse cartão do Sistema de Saúde Público no Canadá? O MSP, ele te dá direito a ir no hospital, fazer exame, check-up, qualquer coisa de graça. Não de graça, mas tu paga uma taxa mínima se tiver que pagar. Mas a maioria dos serviços são totalmente gratuitos após você ter o seu MSP. Como é que você tem o MSP? Para você ter o direito a aplicar para o MSP, você tem que ter pelo menos um Work Permit e pelo menos 6 meses dentro de BC. Eu tô falando aqui da minha província, que é British Columbia, que é onde fica Vancouver. Então, após 6 meses trabalhando aqui dentro, eu adquiri o direito de poder aplicar para o meu MSP. E eu já apliquei e estou esperando a resposta, né? Agora eu já tenho um número e se eu tiver que ir no hospital, eu não vou mais precisar pagar, pelo menos se for algo simples. Por enquanto eu ainda não precisei, espero nem precisar, assim, é bom ter isso só por precaução. Mas isso é um ponto muito positivo, o país abrir a porta para os imigrantes, para eles poderem ter acesso ao sistema de saúde público de forma gratuita. E bom, o vídeo foi isso, se tu gostou, dá um like, compartilha, ativa o sininho aqui embaixo, faz tudo o que tem que fazer. Manda aqui a sua pergunta, se tu sabe o que é o Working Holiday Visa, que é o meu visto, tu não sabe? Então você tem que me seguir no Instagram e assistir o meu IGTV explicando o que é isso. Deixa aqui embaixo se tu tem mais dúvidas sobre o MSP e o Sistema de Saúde Público, se você tem mais dúvidas sobre o Corona aqui no Canadá e se você quer saber alguma coisa dessa cidade maravilhosa aqui. Beleza? Valeu!